Olá, investidor. BTC rompe topo histórico, é cotado próximo dos 95 mil dólares. Ministério das Criptos na Casa Branca. Stablecoin em reais. Notícias e as melhores análises do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquele like, tá? Que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal e do nosso conteúdo, tá? Antes de falar de gráfico, vamos falar das principais notícias aí que movimentaram esse feriadão, né? Esse feriadão nacional, pelo menos aqui no Brasil. A primeira matéria que nós vamos falar é essa daqui, tá? Essa matéria eu achei ela muito legal, tá? A equipe do Donald Trump, né? O atual presidente eleito, né, dos Estados Unidos, ela estuda a criação de um novo cargo na Casa Branca, né? Esse cargo que vai ter como objetivo ser responsável pelas políticas pró-criptos no governo norte-americano, né? O Trump não só prometeu a criação desse cargo, como ele também planeja a demissão do Gary Gensler, o atual presidente da SEC. Para quem não sabe, né, essa briguinha aí do Trump com o Gensler foi também porque o Gensler, na campanha da Kamala Harris, como ele era pró-Kamala Harris, ele acabou meio que por chacota comprando hambúrgueres para os seus apoiadores com Bitcoin, né? Isso gerou uma série de críticas a ele, né? E também a política da SEC por não dar devido valor às criptos, tá? Então essa briga do Trump vem aí de um pouquinho antes, né? E agora ele promete a criação de um ministério para as criptos e a demissão do Gary, tá? Essa matéria é extremamente positiva porque o Donald Trump vem cumprindo aquilo que ele prometeu, que é fazer um mercado mais voltado para cripto, né? E quem sabe essas tão esperadas reservas estratégicas em Bitcoin, tá? A outra matéria que eu achei muito legal foi essa daqui, tá? Essa daqui afeta diretamente a nós brasileiros, tá? Mas o mercado Bitcoin, para quem não sabe, a MB, né, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, desculpa, acaba de anunciar o seu novo stablecoins, o MBRL, que será uma criptomoeda atrelada ao real brasileiro. Não só isso, ela vai usar o blockchain da Tron, tá? A expectativa da AMB com essa criação dessa stablecoin atreladas em reais é atender a crescente demanda do mercado brasileiro por criptos. Então, amigos, a gente consegue ver o quanto, né, as criptomoedas elas estão tomando outra proporção, afinal de contas, até o real brasileiro, que não está nem entre as moedas mais negociadas do mundo, né, principalmente nesses mercados por aí, como Forex, e ainda assim, né, o pessoal resolveu criar uma criptomoeda atrelada ao real brasileiro. Isso é muito bom, uma matéria extremamente positiva, não só para o real, mas também para a expansão e para a divulgação, né, e para a popularização do mercado cripto de modo geral, tá? Agora vamos falar de gráfico, tá? Mas antes de falar de gráfico, vamos falar da agenda econômica, né? A agenda econômica tá aqui. Cadê? Tá aqui, desculpa, tá? Hoje tinham dois dados, né, que prometiam movimentar o nosso mercado. O primeiro deles era o estoque de petróleo bruto, né? Para quem não sabe, o estoque de petróleo bruto ele é uma variável do mercado americano um pouco mais complexa de se entender, porque, por exemplo, quando a projeção de petróleo vem acima, isso indica o quê? Quando o estoque de petróleo fica acima daquilo que eles projetam, o mercado entende o quê? Que a demanda agregada não está estimulada, ou seja, o consumo de petróleo não está muito bom, por isso que sobrou reservas de petróleo. E é exatamente isso que o mercado interpreta de forma negativa. Quando a gente vê o índice que saiu hoje, a gente vê que os estoques de petróleo ficaram a maior do que o esperado. O esperado era 400 milhões de barris, né? O total de estoque acumulado ficou em 545, que não foi positivo, né? Como eu falei, o mercado interpreta isso como a economia não aquecida, ou melhor, a demanda agregada não está tão dinâmica quanto a economia deveria, né? Por isso que teve esse índice não tão positivo no dia de hoje para o mercado norte-americano. Outro índice esperado hoje era o balanço de Nvidia, tá?
O balanço de Nvidia saiu agora há pouquinho. Eu esperei até ele sair para depois fazer o vídeo de hoje, tá? Mas Nvidia veio extremamente positivo. Eu achei até que o Bitcoin iria responder de forma mais positiva. Muito pelo contrário, ele ficou praticamente estável, tá? Mas a projeção de receita da Nvidia era de 33 bilhões e ela veio em 35 bilhões, tá? Isso mostra o quanto a Nvidia tá cada vez mais forte, né? No mercado de modo geral, tá? Para quem não sabe, a Nvidia, eu vou até abrir aqui para vocês, a Nvidia está entre as maiores empresas do mundo. É a maior empresa do mundo, na verdade, a maior empresa de capital aberto do mundo, tá? Ela que tem um market cap de 3,5 trilhões de dólares. Só para vocês terem ideia, o Brasil tem um PIB de 1,5, eu vou até abrir aqui, ó, PIB brasileiro. Brazilian GDP. GP. Tá, ó, pra quem não sabe, o PIB brasileiro, né, desculpa, até falei errado, tá na casa de 2 trilhões de dólares, né? Pelo menos foi o de 2023. Enquanto isso, a Nvidia tá na casa de 3,5 trilhões, ou seja, quase 50% a mais de todas as riquezas produzidas no Brasil. A Nvidia tem 50% a mais em valor de mercado, tá? A Nvidia, que é uma das maiores, é a maior produtora de GPU do mundo, tá? Não só isso, é uma das únicas, né? Pelo menos a nível global ou da qualidade que a Nvidia entrega no mundo, é uma das únicas. Então isso mostra o quanto essa empresa é poderosa e o quanto o resultado desse balanço poderia ser positivo para o mercado norte-americano. Afinal de contas, é a maior empresa do mercado americano, mas não foi como veio, tá? Muito pelo contrário. Mesmo após a divulgação, achei que o preço ficou bem parado, né? Eu fiquei acompanhando até o gráfico de 15 minutos hoje de manhã. A divulgação, hoje de manhã não, hoje mais cedo, tá? A divulgação de Nvidia, ela saiu mais ou menos aqui, ó. Ela saiu mais ou menos quando esse candle aqui se formou. Eu até achei que a partir daqui a gente viria o rompimento dessa bandeira aqui e daí uma possível nova máxima histórica, mas não fez isso, ela ficou paradinha. Então, não foi aquilo que a gente esperou, mas ainda assim, Bitcoin andou, Bitcoin subiu, Bitcoin bateu novas máximas, tá? Bitcoin que quase bateu lá os 95 mil dólares, não chegou lá por uma nesga, tá? Quando a gente vê a máxima de Bitcoin aqui do dia de hoje, só um minuto. A gente vê que a máxima do Bitcoin foi em 94.942, ou seja, ficou a 58 dólares, né, dos 95 mil dólares, ultrapassou aquela região de 94 mil dólares que eu falei ontem, que se o preço se mantivesse acima, seria um sinal extremamente altista, né, e foi, afinal de contas, ele subiu $1.000 além desse topo, né, mas não foi o suficiente para realmente cravar os 95 dólares. Eu imagino que daqui para frente a gente vai ver uma resistência forte nessa região de 95 mil dólares, que está mais ou menos aqui, mas nada que vai ser que o Bitcoin ele não possa ultrapassar futuramente, tá? Vamos analisar o Bitcoin de uma forma um pouco mais dinâmica agora, tá? O Bitcoin, como a gente sabe, pelo gráfico semanal, ele tinha rompido esse pivôzão bem grande aqui, né? Lá na eleição do Donald Trump, ele rompeu, ele vem subindo há 3 semanas, né? Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que ele tá nessa consolidação de topo, essa consolidação que, como eu falei para vocês, se caracterizava como um triângulo ascendente, né? No vídeo de ontem eu ainda mencionei para vocês, eu falei assim, olha pessoal, eu imagino que uma barra de força. Deixa eu só achar o gráfico de 1 hora aqui, tá? Eu ainda falei para vocês, olha, eu imagino que uma barra de força que romper, tava aqui mais ou menos, né? Que romper essa região aqui vai ser positiva. Ela chegou a romper, mas desrompeu quando ela chegou na região de médias móveis. Podem pegar o vídeo de ontem que eu falei isso. Quando houvesse um candle de força aqui, ó, que rompesse a região de médias móveis, era um sinal que o Bitcoin iria subir, ele ia romper o topo histórico, e foi exatamente o que ele fez, tá? Esse candle que eu falei ontem, ele não fica muito claro no gráfico de 1 hora, né? Porque se a gente for pegar esse terceiro candle aqui, ele fica um pouquinho atrasado, mas se a gente analisar pelo gráfico de 2 horas, isso fica bem mais nítido, tá? O candle de força que foi feito ontem, hoje, né? Desculpa.
hoje mais cedo, exatamente esse candle aqui, ó, foi um candle de força, ele rompeu as médias móveis, ele rompeu os dois candles anteriores e a partir dele é que ele começou toda essa pernada de alta, tá? O Bitcoin agora que rompeu o topo histórico, ele tá corrigindo exatamente no topo histórico rompido, nada que mude a tendência de alta. Da forma como o Bitcoin tá, eu espero que ele continue atingindo novas máximas, tá? Depois desse rompimento aqui, a gente vê que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles acima da região de resistência. Para quem gosta de teoria clássica, de análise técnica, sabe que por John Crane, um dos maiores teóricos, basta você ter 3 candles acima da região de resistência que ela já se considera rompida. Então, por John Crane, pelo menos no gráfico de 2 horas ou no gráfico de 4 horas, né, que é um gráfico mais utilizado para quem gosta de Forex, para mercados mais líquidos, a gente vê que estamos com 4 candles acima dessa região, ou seja, qualquer descanso aqui nessa região de preço, qualquer descanso de preço na média móvel é para vir e romper topo e continuar em busca da alta, tá? Para quem gosta de análise técnica também, acho que o primeiro alvo que a gente pode ter, fora Fibonacci, fora todos os outros, é a gente acreditar na amplitude desse triângulo ascendente para cima, o que vai levar o preço lá nos 101 mil dólares, que é exatamente o que é mais esperado, né? Todo mundo espera o Bitcoin nos 101 mil dólares, mas eu imagino que se o preço tomar esse rumo que ele está aparecendo que ele vai tomar, ele vai muito além. A projeção desse triângulo aqui para o Bitcoin, ela vai muito além disso daqui que nós estamos falando, tá? Para quem gosta de pegar o Bitcoin a partir do fundo, né, ou do último fundo, vão ver que a primeira expectativa do Bitcoin é para a região dos 120 mil pontos e a segunda é para a região dos 150 mil pontos. Então tem muito que andar. Eu imagino que se o Bitcoin fazer tudo que a gente espera, ele vai muito além dos 100 mil pontos aí, que é o primeiro alvo ou o alvo mais fácil de ser atingido pela análise técnica, tá? Bitcoin que, apesar de ter corrigido e de ter rompido, ele não corrigiu muito, tá? Eu até mostrei isso ontem para vocês, né? Ó, o Bitcoin, antes de romper esse topo, ele bateu lá em 93 mil. O mais interessante era ele ter corrigido até 38, ele não chegou a corrigir, já rompeu o topo histórico, ou seja, mostra que ele está bem mais forte do que a gente imagina, tá? Então eu imagino que esperar o Bitcoin lá na região dos 100 mil para posterior ver em 110 e 150 não é nada louco, é bem plausível de vermos o preço lá. E Bitcoin por hoje é só. Vamos ver Ethereum, o que aconteceu, tá? Ethereum no dia de hoje, tá? Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que o Ethereum continuou consolidado aqui na região de médias móveis, ele não fez nada, né? Ethereum que rompeu essa consolidação, fez essa alta fortíssima, mas depois disso a gente não viu reação compradora do preço. A gente sabe que existe um delay entre o Bitcoin para as outras criptomoedas. Talvez a gente veja um movimento mais forte das criptos a partir de amanhã, né? Talvez aí pegando o final de semana, né? E se o Bitcoin continuar essa alta, o que vai trazer todas as altcoins ainda além do que esperam que elas aumentem já pelo fato de Bitcoin ter tido esse pequeno bull run aí de hoje, tá? Desculpa, mas quando a gente analisa Ethereum, a gente vê que Ethereum tá bem parado, não há muito o que fazer, tá? Eu imagino que pra gente pensar em comprar Ethereum, só o preço operando acima da região dos 3.240 aqui, então a gente precisa esperar, mas Ethereum não teve uma reação tão positiva quanto teve o Bitcoin no dia de hoje, tá? XRP que tá bem distante, tá? Tá bem distante no semanal, como a gente vem falado. Também tá distante no gráfico diário. Tá bem complexo de operar por ela tá longe de região de médias móveis, tá? Quando a gente analisa pelo gráfico, eu não vou nem olhar o gráfico de 2 horas, eu vou analisar o gráfico de 1 hora, que é um gráfico que a gente consegue antecipar muita coisa. A gente vê o quanto XRP tá fazendo um padrão aí de triângulo simétrico, ó. A gente consegue traçar esse triângulo aqui. Ou seja, não há muito o que fazer. Vamos ignorar essa sombra aqui porque ela está bem distorcida em relação aos outros preços, tá? Para a gente ver XRP fazer alguma coisa aqui, o ideal é ver o rompimento pelo menos dessa região aqui. Para daí ele buscar o topo histórico, por enquanto está bem consolidado, não há muito o que fazer em XRP. Solana está bem parecido, tá? Solana a gente
falou do rompimento desse pivô aqui, que foi feito agora domingo, né, dia 17, ativou o rompimento, mas Solana tá um pouco de lado. A gente vê que mesmo essa matéria positiva, mesmo o Bitcoin andando, mesmo o balanço de Nvidia positivo e mesmo o Bitcoin andando, Solana ela não reagiu, pelo menos por enquanto, ao preço, tá? Então esperar que Solana venha aqui na casa dos 225 seria mais do que normal, tá? Para a gente procurar por novas compras e daí buscar lá o topo histórico ou new all-time highs, tá? Então Solana é melhor esperar. Eu imagino que todas as criptos vão estar assim, tá? Dogecoin tocou na média móvel, né? Tá distante no semanal, tá distante no diário também. Tocou a média móvel, todo mundo estava esperando uma reação um pouco mais compradora. Não é o que veio, tá? O candle de hoje, ele tentou pelo menos formar um candle bem positivo, bem próximo da máxima, mas teve pressão vendedora, o que fez com que o candle de ontem fechasse de uma forma até mais feia, né? Abaixo da metade de todo o corpo do candle. O dia de hoje está sendo um dia bem baixista, né? Tá, de modo geral, tá deixando o preço consolidado aqui nessa região de topo. Para a gente ver algum movimento de alta expressivo em Doge, o ideal é a gente esperar que o preço rompa essa região, tá? Então, Doge é melhor esperar. Pepe tá fazendo uma correção bonita. Por que bonita? Porque eu gosto dessas correções, tá? Quando a gente vê um belo movimento de alta desse, a gente vê correções mais contidas, né? E com uma escala de tempo maior, afinal de contas, cada um desses candles é um dia no fator tempo pro mercado. Então a gente está vendo uma alta que foi dada em 3 dias, basicamente, e 5 dias de queda, ou seja, a gente nota que o mercado levou 2 dias para levar a PEP a um patamar bem alto, mas para ele corrigir ele está demorando 5 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder dos comprados está bem mais poderoso, ou seja, qualquer candle de reversão que aparecer por aqui tende a ser com uma expectativa bem altista para PEP, tá? PEP a gente pode esperar a correção até aqui a casa dos 0018, tá? Mas por enquanto está nessa região de médias móveis. Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, não tem nem sinal da reversão pelo gráfico de 1 hora. Então, vamos traçar a partir daqui. Não tem nem sinal de reversão. Acho que um topo a ser rompido para daí a gente começar a pensar em comprar PEP é esse daqui, então a gente precisa esperar, tá? Mas PEP tá na mira aí. Para quem tá de olho em alguma cripto, eu recomendo que fiquem bem de olho em PEP, porque se Bitcoin continuar a subir e se as criptos voltar e se as altcoins retornarem para esse movimento de alta, PEP é uma das que pode performar muito bem, tá? Cardano também, tá? Cardano tá longe no diário, tá longe no semanal. Cardano já hoje tentou fazer tentou não, né? Ele fez um movimento muito mais forte, né? Ele chegou a bater máximas históricas, né? Mas fechou abaixo dessa região de preços aqui, ó. Máximas históricas não, desculpa, mas pelo menos ela chegou a romper o topo anterior, tá? Só não deu continuidade. A gente só não viu o preço ficar acima dessa região, mas está bem esticado, ó. É a terceira semana de alta, 3 candles com amplitude bem grande, tá? Para a gente esperar entradas em Cardano, o melhor é esperar o preço retornar pelo menos até essa região aqui. Ainda assim, se voltar nessa região, ele vai ficar um pouquinho longe do gráfico semanal. Ó, tá longe até. Quem sabe até ele corrigir aqui se as médias móveis elas não se aproximam mais do preço, mas tá longe, tá bem difícil de procurar uma entrada, tá? Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente vê que houve o rompimento, né? Pelo menos dessa região de resistência, mas logo depois o preço desrompeu. Agora ele está pivotando para, quem sabe, voltar para dentro dessa região de consolidação aqui em ADA. ADA, pelo menos por enquanto, não tem muito o que fazer para que a gente visse uma alta mais expressiva em ADA. Tá difícil até ver alta em ADA, tá? Porque, olha, por mais que a ADA rompa, essa região aqui, ela vai ficar muito esticada no gráfico diário e no gráfico semanal, tá? Acho que o melhor a fazer, pelo menos por enquanto, é esperar um pouco mais, tá? Binance também
né? Rompeu aquela região de consolidação muito velha, mas a gente vê que ela não consegue evoluir, o preço está sempre aqui dentro, mesmo hoje com esse balanço positivo de Nvidia, com o fechamento de Bitcoin, né, em máximas históricas, a gente vê que Binance continua parada, não há muito o que fazer. De todos os ativos, acho que um dos mais complicados para operar por enquanto está a Binance. Por quê? Porque para a gente ver uma alta relativa, uma alta uma alta que seja expressiva em BNP, a gente precisa que o preço rompa essa região aqui dos 665, então precisa esperar, tá? Da forma como tá bem difícil, muitas sombras inferiores e sombras superiores. Tron, tá? Que vai ser a blockchain aí que vai ajudar o MBRL, que será a stablecoin em reais, tá? Ela tá corrigindo para uma região de topo. Tron também Tron, assim como o PEP, pode dar uma boa oportunidade de compra nos próximos dias, a gente só tem que monitorar. Ela está um pouquinho distante do diário, imagino que vai corrigir um pouco mais, está um pouco distante do semanal também. No semanal, na verdade, ela poderia corrigir até aqui, ó, sem nenhum peso na consciência, tá? Pelo diário já aqui já seria uma região para compra. Tron tá um pouquinho longe, mas o ideal é a gente esperar para que a gente veja alguma reação compradora, seja aqui ou aqui. Tron, vamos traçar um Fibonacci para ver o que pode acontecer com o Tron, tá? Só pra gente saber se isso daí. Ó. Se Tron chegar. Opa, eu não sei porque eu não tô conseguindo deixar isso aqui em cima. Aqui, ó. Tron, né? A gente vê que Tron, se ela corrigir até esse topo anterior, ela vai estar respeitando a primeira retração de Fibonacci, que não só é a primeira retração, mas é a retração onde o preço tende a ter um movimento mais forte de alta. Então eu imagino que esperar Tron nessa região de topo anterior rompido é mais do que necessário para que a gente veja uma nova pernada de alta e, quem sabe, Tron romper topos históricos, tá? E continuar nessa tendência tão bonita que Tron tá. Então, meus amigos, por hoje é só. Novamente, eu gostaria de pedir o like de vocês, tá? Pedir que curtam o nosso canal, que se inscrevam, que deixem os seus comentários, tá? Qualquer cripto que vocês precisarem que a gente analise, vocês comentem aqui que a gente analisa, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigado, uma boa noite.